A gente separou aqui, inclusive, vamos mostrar aqui na tela, algumas vitórias e algumas derrotas de Donald Trump nessa relação com o judiciário. Vamos começar aqui, então, com as derrotas, o judiciário permitindo a contagem de votos pelo correio após data da eleição. Aqui tem um avanço, inclusive, de Donald Trump sobre as questões eleitorais que veio desde a campanha e desde o primeiro mandato. Rejeitou planos de Trump à Suprema Corte Americana que restringe cidadania de imigrantes por nascimento, que foi o que Mariana Jangiacomo nos explicou agora, essa última derrota, e a limitação do poder do presidente Donald Trump, presidente da República, em demitir a diretora do Federal Reserve. A gente está falando do Banco Central Americano, assunto que deu muito o que falar. Por outro lado, tivemos algumas vitórias de Donald Trump nessa relação com a Corte Americana. A permissão de que o presidente possa demitir funcionários de agências reguladoras nos Estados Unidos, a abertura de caminho, inclusive, para o veto de atletas trans em torneios. Aqui, vale lembrar muito que Mariana destacou agora, uma agenda que veio no campo das questões ideológicas e que tem ali, de alguma forma, uma entrada com o eleitorado conservador dos Estados Unidos, por isso, um sim dado pela Suprema Corte também. E a derrubada de restrições a gastos de campanhas políticas, um pedido de Donald Trump acatado, então, pela Suprema Corte por uma decisão. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais, especialista em política dos Estados Unidos, Carlos Gustavo Pódio. Professor, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Queria começar perguntando o seguinte para o senhor. A gente pode esperar uma reação de Donald Trump às decisões da Suprema Corte que foram contrárias à expectativa e à agenda que ele prometia desde o início do mandato? Bem-vindo. Boa tarde, Juliana. Prazer conversar com você que nos assiste pela CNN. Eu acho que a gente tem já muito claro como funciona o processo de tomada de decisão do Donald Trump. Ele vai sempre reagir contra essas questões, ainda que, como vocês mostraram aí, grande parte das questões que estão chegando à Suprema Corte, porque a Suprema Corte hoje tem uma maioria normalmente 6-3, né, dos 9 membros, 6 membros com tendência mais conservadora e muitos deles indicados pelo próprio Donald Trump. Então, tem conseguido uma série de vitórias, né, uma série de vitórias que tem, em certa medida, significado uma concentração maior de poder na mão do executivo. A Suprema Corte atual nos Estados Unidos parece muito disposta a ceder poder para o presidente dos Estados Unidos, para o executivo. A gente tem visto isso nesta direção. A questão do direito de cidadania, entretanto, este é um tema central para a identidade política do Donald Trump, do movimento que o Donald Trump representa, o trumpismo. Então, portanto, essa é uma questão, de todas essas que estavam sendo discutidas, talvez aquela que mais fale ao coração do trumpismo, né? Então, a gente deve sim esperar algum tipo de reação. Já vi essa reação acontecer. Quem entrou hoje nas redes sociais já viu uma postagem da própria Casa Branca dizendo que vai buscar algum tipo de alteração pelo Congresso, né? O que é interessante, dado que a atuação do Donald Trump nesse segundo mandato tem sido, em grande medida, ignorar o Congresso, né? Tem feito muitas ordens executivas. Essa ordem executiva, por exemplo, de cidadania, ordens executivas na questão das tarifas, né, que são aquelas ordens que não passam pelo Congresso, mas que podem, por outro lado, serem facilmente derrubadas ou contestadas pela Suprema Corte norte-americana. Então, sim, certamente, este tema em particular, que é um tema muito sensível para a base do Donald Trump, a gente deve esperar algum tipo de reação ou de modificação. É claro que vai se tornar muito mais complicado algum tipo de reação agora do que após as eleições de meio de mandato em novembro, onde se espera que os republicanos percam a maioria na Câmara, o que dificultaria esta abordagem do Donald Trump. Agora, professor, o senhor falou muito sobre essa identidade, né, que Donald Trump tenta proteger desse governo. A gente falou aqui sobre algumas pautas ideológicas, promessas de campanha, tem ali uma entrada num eleitorado mais conservador. Nos últimos dias a gente vem falando sobre a força, por exemplo, da direita e do conservadorismo nessa onda azul na América Latina. O que a gente pode falar sobre esse público passado algum tempo desse mandato de Donald Trump? Realmente ele tem ressonância nessa conversa com esse eleitorado? Isso pode fortalecê-lo politicamente ou não mais?
tem algumas pautas, né, que vêm desta ala ideológica que elas são muito populares na sociedade norte-americana, né. Um exemplo desse é a questão de atletas trans em esportes. Isso é algo profundamente impopular na política, na opinião pública norte-americana. Donald Trump sabe disso, ele sabe que essa é uma pauta popular para ele, e é essa a razão que explica porque ele passa o tempo inteiro falando sobre isso, porque é politicamente algo popular, é algo que ele usou na campanha, foi uma das peças de propaganda mais eficazes do governo Trump, do candidato, então o candidato Donald Trump contra Kamala Harris, foi uma que falava da questão trans. Isso é um elemento que, inclusive, entre próprios democratas, não é muito popular. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: há temas desta agenda mais conservadora que encontram alguma aderência que vai para além desta base conservadora, ou seja, uma aderência mais ampla na sociedade. Então, esses são temas que o Donald Trump consegue um tipo de popularidade. Outras questões em que ele vai para um lado muito extremo, ou que utiliza uma linguagem que resvala muito em questões antidemocráticas. Isso tudo pode causar algum tipo de reação, né? Tem muita gente, claro, que embarca nesta narrativa, mas, por outro lado, tem alguma reação. O que a gente tem visto na América Latina, por exemplo, existe acho que um certo exagero em atribuir isso a uma influência direta do Donald Trump. Eu acho que tem elementos aí muito mais amplos, muito mais profundos. A gente olha o que aconteceu na Colômbia agora recentemente, eleições colombianas recentemente, que aliás foram muito mais apertadas do que se imaginava. Mesma coisa no Peru, né, uma eleição extremamente apertada. Ou seja, não é que nós temos aí uma onda, como está se falando, mas é um processo natural de um pêndulo político, né, em que você tem uma certa alternância aí de posições ideológicas no poder. Dito isso, temos que ver como é que vai este movimento que foi muito incorporado e fortalecido pelo Donald Trump e de alguma forma imitado em muitos lugares, qual vai ser o grau de aderência dele para o futuro, né? Falei de América Latina, mas se você vê, por exemplo, na Europa, muitos líderes europeus que de outra forma estavam na onda do Donald Trump, a própria Giorgia Meloni na Itália, se você pegar Marine Le Pen na França, o partido do Brexit do Reino Unido, eles, de alguma medida, que estavam nesta onda do Donald Trump, desse populismo de direita, estão buscando agora um certo afastamento. Então, nós temos aí um pouco essas duas tendências, né? Algumas figuras na América Latina, notadamente Milei, Jair Bolsonaro e algumas outras figuras da América Latina que buscam uma aproximação muito grande com o Donald Trump, dessa direita populista, e outras figuras dessa mesma direita populista na Europa, em outros lugares, que buscam, em certa medida, um afastamento. Acho que isso é um processo natural na medida em que o Trump está com o seu tempo se esgotando, né? Ele vai sair do poder desta forma nas próximas eleições e não pode mais ser reeleito. Então, isso por si só cria aí uma reorganização dessas forças políticas. A gente tem um tempinho mais curto agora para encerrar essa entrevista, mas queria perguntar para o senhor mais uma questão importante. Da invasão do Capitólio para cá, de todas as questões envolvendo ali o sistema eleitoral colocado em xeque por Donald Trump, o que a gente pode dizer sobre a delimitação dos poderes, né? Trump voltou, então, à Casa Branca e agora a gente tem essa observação maior entre vitórias e derrotas na Suprema Corte. Trump volta à Casa Branca nesse segundo mandato com uma agenda muito mais agressiva no sentido de limitar outros poderes e concentrar o maior possível de poder dentro do executivo. Ou seja, como disse, ele ignora o Congresso muitas vezes, ele faz algumas ordens executivas que vão além, que perpassam aquilo que seria o poder do presidente norte-americano. Por exemplo, essas derrotas que ele teve com as questões de voto e eleições, o argumento da Suprema Corte é que isso é algo que compete na Constituição americana aos estados, não ao presidente. Então, o Trump, de fato, nesse segundo mandato, ele vem testando muito os limites da democracia americana e os limites daquilo até onde o poder executivo americano pode chegar. A gente tem visto que em alguns testes, né, alguns momentos desses testes que o Donald Trump vem feito, a Suprema Corte, ou mesmo os juízes de segunda instância, vem colocando aí alguns freios, né? Mas a grande questão, e a gente só vai saber isso ali no mais longo prazo, é como é que a democracia americana vai se transformar a partir desta era Donald Trump, olhando para o futuro.